Olá, sejam bem-vindos. A Band Brasília começa hoje o Band Eleições, espaço destinado para entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Distrito Federal e para debater os principais desafios para quem vai comandar o DF pelos próximos 4 anos. As ordens das entrevistas a ordem foi sorteada com a presença dos representantes dos partidos e o tempo de entrevista vai ser igual para os postulantes ao Palácio do Buriti. O primeiro sorteado foi o governador Ibanez Rocha, do MDB, pré-candidato à reeleição. Participa da entrevista comigo, Rodrigo Orengo, Renata Dourado, que está aqui ao meu lado. E já começo perguntando ao governador, agradecendo pela presença, governador, e perguntando, já há 4 anos, governador, estávamos aqui, o senhor como pré-candidato, avaliando os desafios naquela eleição, e pergunto ao senhor, governador, para começar, 4 anos depois, o que o senhor reputa que foi sua maior conquista e devo perguntar também a sua maior frustração nesses 4 anos e por que decidiu se candidatar à reeleição? Bom, primeiro agradecer à Band por essa oportunidade maravilhosa, você, Orengo, a Renata, que são pessoas que eu tenho um carinho enorme pela Band, me traz uma memória muito boa, salutar das eleições passadas, onde eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo os temas da cidade, conversando, sendo interrogado, as pessoas querendo conhecer quem era aquele candidato que surgia naquele momento, com 2% nas pesquisas. Mas o que eu tenho a dizer é que foram desafios muito severos, esses 2 anos e pouco de pandemia, as decisões que tiveram que ser tomadas ao longo desse período, fazer a cidade se movimentar, independente de tudo que estava acontecendo, isso nos trouxe um desafio muito grande do ponto de vista pessoal, do ponto de vista emocional, ter que cuidar das pessoas naquele momento, tomar as decisões mais difíceis que foram tomadas na hora certa, graças a Deus, passar por momentos difíceis, como foi a questão da segunda onda, que veio, ninguém imaginava que iria acontecer. Tudo isso para quem viveu a vida do Palácio, para quem viveu a vida das ruas, para quem acompanhou tudo que aconteceu na cidade, foi muito difícil. Agora nós temos um saldo bastante positivo em relação a muita coisa que aconteceu. A cidade hoje está em movimento, todos os locais que você anda no Distrito Federal têm distribuídas obras de grande vulto, de grande importância. Fizemos um desenvolvimento social muito grande, um acolhimento das famílias, conseguimos diminuir o desemprego no Distrito Federal, em que pese toda a turbulência do período de pandemia. Então, nós temos um saldo muito positivo desses 4 anos de governo e nós temos certeza que nós estamos deixando um legado de trabalho, um legado de honestidade, um legado de melhorias para a cidade muito importante. E o que me faz pleitear essa reeleição é exatamente isso. Eu dizia em entrevistas aqui, quando você me ouvia junto com o Cláudio Humberto, quando tratavam do tema reeleição, se eu era favorável ou ao contrário, eu dizia que a reeleição não dependia de mim. Ela ia depender mais das pessoas, da aceitação da população em relação ao trabalho que você está desenvolvendo. E eu citava naquele momento os ex-governadores do Distrito Federal, que tentaram a reeleição e não conseguiram exatamente por essa avaliação ruim. Hoje, pelo que a gente avalia, nós estamos aí há 4 meses das eleições, as pesquisas apontam no sentido de uma aceitação ao nosso nome, uma aceitação ao nosso trabalho, uma aceitação ao nosso governo, o que nos coloca numa posição de pleitear essa reeleição na consciência de que nós temos feito o bem para a cidade. E é só isso que eu busco fazer, atender a comunidade, atender os pleitos da cidade, trabalhar com muita força, montar uma equipe de qualidade, tentar fazer as coisas com a maior honestidade possível e tentar levar Brasília para o caminho que ela merece. Governador, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui conosco. É muito importante para o nosso telespectador, né, ouvir os candidatos e o senhor, como o Rodrigo Orengo falou, foi feito aí esse sorteio. O senhor é o nosso primeiro pré-candidato, né, a participar. Nesses 4 anos nós passamos aí por uma pandemia, uma verdadeira guerra que ninguém imaginava. Gostaria de perguntar para o senhor o que o senhor gostaria de ter feito, que o senhor ainda não fez e, portanto, pretende fazer se o senhor for reeleito nesses 4 anos. Nós temos um projeto muito importante para a área da saúde e para a área de educação também, com um segundo turno. E nós tivemos paralisado totalmente essas 2 áreas. Na saúde, nós ainda conseguimos avançar um pouco com a construção de 7 unidades de pronto atendimento e vamos fechar o ano com quase 20 unidades básicas de saúde, tendo contratado mais de 11 mil servidores na área da saúde, tanto contratos temporários quanto contratos efetivos.
Agora, nós não conseguimos fazer o que era necessário, tanto que hoje nós temos em torno de 20 mil cirurgias eletivas represadas. Estamos partindo agora, nesses próximos dias, para a contratação de espaços na rede privada para tentar melhorar esse número, diminuindo essa fila que existe. Mas nós não conseguimos implementar aquele programa que nós queríamos. Nós tivemos que voltar todo o nosso atendimento, a maior parte do nosso atendimento, para o tratamento da Covid, o que foi muito difícil, e despendemos também muitos recursos nessa área. Recursos que deveriam ter sido investidos na rede pública de saúde, em outras áreas, e que tiveram que ser direcionadas para a Covid. Então, hoje, o que nós vivemos é o represamento dessa questão da saúde e também na área social, onde houve um represamento, principalmente na questão dos CRAs. Então, teve algumas coisas que nós não conseguimos realizar, muito impactados por conta da pandemia. Mas, mesmo assim, nós conseguimos avançar. Quando eu falo da construção das 7 UPAs que estão em funcionamento na nossa cidade e da contratação do pessoal que foi colocado à disposição, nós estamos tratando só nas UPAs de mais 40 mil atendimentos que são realizados a mais cada mês. Então, nós temos condições de restabelecer a saúde do Distrito Federal e temos projetos para isso. E isso é muito importante porque nós temos condições de chegar lá. Eu não tenho dúvida que nós vamos trazer a saúde do Distrito Federal para o ponto que a população merece. Agora, tivemos os problemas e temos que avançar, e avançar muito. Do outro ponto, nós avançamos muito na área social. Reduzimos nos restaurantes comunitários a alimentação para R$1 a refeição, 50 centavos o café da manhã. Colocamos à disposição da população também o cartão Prato Cheio, que atende hoje 40 mil famílias no Distrito Federal, uma coisa que não existia. Vamos chegar já no próximo mês a 60 mil famílias atendidas no Distrito Federal. Criamos o cartão material escolar, que é uma obra social de grande importância, porque coloca as crianças que estão aí nas escolas numa condição, no mesmo patamar daqueles que são das escolas privadas. Criamos o cartão creche, onde nós diminuímos, isso é muito importante que se diga, nós tínhamos uma fila de 22 mil crianças fora das creches. Hoje essa fila diminuiu para 12 mil, o que eu ainda acho muito, mas as creches estão se reorganizando, nós temos capacidade hoje e sabemos o caminho para colocar todas as crianças nas creches. Nós estamos aguardando só que a rede privada consiga se estruturar melhor e nós vamos avançar cada vez mais. Então, esse trabalho na área social fez com que Brasília melhorasse muito. E criamos uma coisa importante, Renata, aqui no Distrito Federal, que é a confiança do setor produtivo no governo. Uma coisa que não existia em governos anteriores, onde os empresários eram tratados quase que como bandidos. Hoje eu recebo todos os empresários, todos os setores, todas as federações dentro do Palácio, a gente discute junto as ações que devem ser criadas e a gente tem feito com isso, com essa confiança do empresariado, um aumento muito grande da oferta de emprego na nossa cidade. É tanto que nós saímos aí do período de pandemia, onde nós tínhamos em torno de 320 mil desempregados e chegamos hoje a um número de 260 mil, o que é ainda muito. 260 mil desempregados é um número elevado, mas você reduzir num período pós-pandemia em 60 mil o número de vagas de emprego é muito importante. E todo esse cenário foi criado dentro de um ambiente pós-pandêmico e de pandemia também. Nós temos hoje, Orengo, um dos maiores programas de qualificação profissional do Brasil, chamado Renova DF, Qualifica DF. Só agora nós vamos formar, amanhã eu vou estar numa turma, depois de amanhã eu vou estar numa turma de formatura, onde 2.000 pessoas vão estar recebendo um diploma do SESI. E esse é um curso que é feito em 3 meses, as pessoas vão às ruas, vocês já devem ter visto nas quadras do Distrito Federal e em todas as cidades, onde eles vão requalificando os espaços públicos e aprendendo através de professores do SESI. Então, nós temos feito um grande trabalho também de qualificação profissional e a grande maioria das pessoas estão sendo empregadas dentro das empresas, principalmente da construção civil do Distrito Federal. Esse, para nós, é um grande ganho. Mesmo saindo de um período de pandemia, nós continuamos avançando em todas as áreas. Agora, governador, a gente lembrava aqui, inclusive, das entrevistas com o então pré-candidato Ibanez Rocha, e o senhor fez diversas promessas, inclusive estabeleceu metas. Eu quero lembrar de uma, que é da redução do ICMS do combustível. E esse hoje é um debate nacional. Me recordo que a meta era reduzir para 25% o patamar anterior do governo Rodrigo Hollenberg, porque o senhor não conseguiu reduzir ainda no primeiro ano de governo, como era a meta estabelecida. O primeiro ano de governo, Rodrigo, é uma coisa muito interessante, porque eu pego um orçamento que foi feito pelo governador anterior. Então, eu não poderia mandar aquela isenção naquele momento, porque eu não tinha condições, porque o orçamento era um orçamento que não previa aquela arrecadação e eu não teria como fazer.
Quando nós entramos já no final de 2019, início de 2020, nós já víamos um cenário pré-pandemia. Foi quando surgiram os primeiros casos e aí vinham muitas incertezas. Ninguém sabia o que ia ser gerado e ninguém sabia como é que ia ser o pós-pandemia. Então, nós trabalhamos no governo com arrecadação e distribuição de renda. Eu tenho que ter a responsabilidade de continuar com os programas sociais, continuar com os investimentos na cidade. Então, a maneira que nós encontramos de cumprir essa promessa foi fazer de forma escalonada. Agora parece que o governo federal vai conseguir reduzir para 17%. Vamos ver como é que vão ficar as arrecadações dos estados em relação ao cumprimento disso aí. Mas se fizer também, nós aqui no Distrito Federal vamos trabalhar com toda a responsabilidade possível para que a gente consiga enquadrar as nossas contas e cumprir todas as nossas metas. O presidente Jair Bolsonaro está cobrando zerar, que os governadores zerem a alíquota do diesel e do gás de cozinha e está prometendo uma compensação. Qual é a sua posição, governador, e se isso é possível? Eu não vi ainda essa proposta no papel, o que eles estão propondo na realidade. Eu ouvi algumas falas do Paulo Guedes no sentido de que iria aguardar a venda da Eletrobras e que iria utilizar parte desse recurso para cobrir essa arrecadação que existe com o ICMS, mas não existe uma proposta clara ainda para que a gente possa avaliar. O que nós temos, na verdade, quando se trata de tributos, é que a gente arrecada, quem está no governo é isso, a gente arrecada e distribui isso através de serviços à comunidade. Muitas vezes conseguimos alcançar um nível de excelência no serviço, em outras não. Precisa ainda melhorar muito. Mas isso só se faz com recursos arrecadados. Se o governo federal está em condições de abrir mão desses tributos, de compensar esse tributo para os estados, o que eu acho que não está, porque a vida do governo federal também não anda muito fácil, nós vamos ter que dialogar com o governo federal para a gente saber qual vai ser a fonte de arrecadação que será destinada aos estados para cobrir as despesas. O que eu digo é o seguinte, tudo que nós arrecadamos hoje é investido com responsabilidade. Tudo que nós arrecadamos hoje é devolvido à população da melhor maneira possível. Governador Ibanez Rocha, que está com a gente aqui no primeiro Band Eleições, a partir de um sorteio com os partidos. A gente vai a um rápido intervalo e volta já. Mais perguntas ao pré-candidato à reeleição Ibanez Rocha, do MDB. Voltamos com o Band Eleições, hoje entrevistando o governador Ibanez Rocha, pré-candidato do MDB à reeleição ao governo do Distrito Federal. Quem começa esse bloco é Renato Dourado. Governador, uma das grandes reclamações da população do DF e do entorno também, que vem para o Distrito Federal, é com relação ao transporte público, né? De uma forma geral, a situação dos ônibus, os horários, e também há uma demanda e uma reclamação com relação ao metrô, que é um metrô muito reduzido, e de fato é. Eu queria saber qual a proposta do senhor com relação ao transporte público, a esses pontos específicos. Bom, nós conseguimos uma melhoria muito grande no transporte público do Distrito Federal aqui, na região que vai para o norte, Planaltina, Sobradinho, com a entrega do complexo viário que nós denominamos de Joaquim Domingos Roriz, em homenagem ao nosso ex-governador. E pegamos também todas as obras viárias do Distrito Federal e tiramos do papel, como é o caso do túnel de Taguatinga, o viaduto do Recanto das Emas, Águas Claras, o viaduto do Riacho Fundo 1, a segunda entrada de Sobradinho, o viaduto do Paranoá, Itapuã. Vamos soltar amanhã, já está a licitação pronta do viaduto da ESAF. Isso tudo vai trazer melhoria no transporte da cidade, no transporte de ônibus. E no metrô, agora, no próximo mês, nós já temos a licitação da ampliação do metrô de Samambaia e estamos tentando ainda para esse ano a ampliação do metrô de Ceilândia. Nós sabemos que o metrô é o melhor caminho, é o melhor meio de transporte que exige, mas nós só temos condições de ampliar o metrô aqui nessa região oeste e região sul. Para a região norte, nós não temos condições, pelo menos com a tecnologia que existe hoje, por conta do aclive que existe ali na região de Sobradinho. Então, pela tecnologia atual, não é possível o estabelecimento de linhas de metrô para essa região. Então, o que nós pretendemos hoje é cuidar da expansão desse metrô para Samambaia e para Ceilândia, que são os nossos maiores polos populacionais aqui da nossa região toda. E nós temos um grande problema no transporte público, que dificilmente será resolvido aqui no Distrito Federal, é porque o transporte aqui é ponta a ponta. A pessoa entra no ônibus na Ceilândia e desce no plano piloto. Ele entra no ônibus aqui, não existe o reabastecimento durante o correr da linha.
E o sistema que foi adotado aqui, Orengo, é um sistema diferenciado, que poucas cidades do Brasil têm, onde o governo aporta recursos no serviço de transporte urbano. Então, hoje, uma passagem, se fosse ser paga pelo usuário, ela estaria em torno de R$10 a R$11 a passagem. No entanto, o que é cobrado é em torno de R$5. É o que acontece de forma diferente no entorno do Distrito Federal. Os ônibus que vêm do entorno é bancado integralmente pelo serviço, pelo usuário do serviço. O que acontece hoje? Hoje nós estamos com a gestão, o DENIT e a NTT passaram para o Distrito Federal a gestão desse sistema do entorno. Com isso, nós conseguimos evitar um aumento na tarifa de transporte que estava para acontecer. Colocamos esses ônibus que vêm do entorno para circular dentro dos nossos corredores de ônibus. Nós estamos ampliando todos os corredores de ônibus do Distrito Federal, melhorando o acesso desses ônibus às linhas, de modo a diminuir o tempo das pessoas dentro desse transporte. E fazendo também com que esses ônibus circulem mais, diminuindo a quantidade de pessoas. Agora, é um dos grandes problemas, nós vamos ter que avançar muito ainda no transporte público do Distrito Federal, em especial no que diz respeito aos corredores de ônibus. Nós estamos fazendo aqui o do setor policial, a interligação. Quem passar ali em frente ao setor policial já vê a obra bastante adiantada, com o viaduto que está sendo construído ali no final também do setor de policial. E com isso a gente vai diminuindo cada vez mais o tempo desses usuários dentro do transporte público e vai também aumentando a malha viária, porque esses ônibus passam a circular cada vez mais. Então nós temos trabalhado muito nesse sentido. O resultado vai ser sentido em breve pela população. Cada vez que nós abrimos um corredor desse, a gente consegue melhorar o acesso dessas famílias e nós vamos ter que trabalhar em conjunto com o entorno todo para melhorar esse acesso da população aqui ao Distrito Federal, tanto na vinda quanto na volta. Agora, governador, nas últimas semanas, a população do Distrito Federal tem acompanhado imagens de pessoas que precisam dormir na fila dos CRAS para conseguir atendimento e senhas de atendimento. Eu pergunto ao senhor por que isso acontece e se essas pessoas que estão hoje em vulnerabilidade social e precisam da assistência do Estado, do Distrito Federal, no centro de referência, elas não deveriam ter prioridade porque elas precisam dormir nas filas para conseguir atendimento. Esse foi um outro efeito da pandemia. Nós tivemos que fechar os CRAs, ficamos só com atendimento por agendamento. Isso aumentou muito a pressão. Aliado a isso, quem faz todo o cadastramento de todos os programas sociais, não só os do Distrito Federal, mas do Governo Federal, é a nossa secretaria. O Governo Federal paga esse benefício, mas quem faz todo o cadastramento é o governo do Distrito Federal. E nós tivemos uma preocupação ao longo desse período da pandemia de contratação. Só na Secretaria de Desenvolvimento Social foram contratados mais de 900 servidores, que nós colocamos lá na ponta para o atendimento. Quando nós começamos a abrir o atendimento através dos na-horas que foram reabertos, nós sentimos que havia uma pressão muito grande. Passamos a abrir todos os CRAs, agora estão abertos, e nós estamos num programa agora para os próximos dias, nós vamos soltar um decreto dobrando a carga horária desses servidores. O questionamento que é feito, Orengo, o questionário que é preenchido é uma verdadeira investigação social. São quase 300 questões que são respondidas para que a pessoa seja enquadrada dentro. E esse questionário ele é encaminhado pelo governo federal para que seja respondido através dessa investigação. Então, o tempo de atendimento é de quase 40 minutos para cada pessoa. Puxa. É humanamente inviável você conseguir fazer isso. Então, teria que passar por todo um processo de modernização e eu acredito que dá para fazer também. Nós temos experiências bastante exitosas, como foi o caso agora dos Na Hora, que nós temos uma parceria com o Banco Regional de Brasília, onde melhorou o atendimento de quase todas as áreas. E nós estamos fazendo reforma e ampliação do atendimento do Na Hora em quase todos eles. Eu acredito que, no caso do atendimento do CRAS, também, se for mais simplificado, nós temos condições de ampliar esse atendimento, tirando essas pessoas que tanto precisam. E a grande maioria que está nessas filas, eles já estão incluídos em algum programa social. Podem ter certeza disso. Agora, o que eles buscam é o recadastramento com medo de perder esse programa social. Então, nós estamos buscando maneiras e nós vamos conseguir vencer essas filas, porque o que nós temos que trabalhar são exatamente por essas pessoas que mais precisam. E isso está batendo forte, eu posso garantir isso a você, porque está batendo forte lá em casa, porque a secretária é exatamente a minha esposa. E a gente conversa sobre isso todos os dias e busca de todas as maneiras o melhor atendimento para essa população e nós vamos conseguir chegar lá.
Sim. Governador, a gente estava falando aí sobre a questão da pandemia. A gente tem muito contato, obviamente, com os nossos telespectadores e praticamente todo dia há telespectadores que mandam mensagens para a gente com relação à saúde do Distrito Federal. O senhor falou aí, e é um fato, né, das UPAs que foram, enfim, abertas, mas ainda há muitas pessoas que passam horas nos hospitais para serem atendidos e não são atendidos. Tem aquela classificação, né? Muitas vezes passa para a classificação vermelha e as pessoas passam o dia todo e tem que voltar para casa sem atendimento. É de partir o coração, imagino que do senhor também. Com certeza você vê essa população pobre e que sempre, eu que falo, né? Que pagam imposto e infelizmente na hora que precisa daquele atendimento de saúde, não tem atendimento e isso a gente vê mesmo aqui. E como resolver essa situação, governador? Olha, a solução ela passa exatamente para uma melhor estruturação da saúde. É isso que nós estamos buscando fazer. Nós reequipamos todas as nossas equipes do Saúde da Família, que é a base do atendimento. Nós mais que dobramos a quantidade de atendimento no Saúde da Família. Cuidamos da construção de várias unidades básicas de saúde, que é a segunda etapa. Construímos as UPAs, agora são 13 UPAs no Distrito Federal, e nós precisamos agora ter um atendimento melhor nos nossos hospitais do Distrito Federal. Nós passamos por vários problemas. Um deles que não é mais o problema, que é a questão do desabastecimento. O desabastecimento deixou de ser um grande problema na rede pública hospitalar. Nós temos um grande problema na contratação de profissionais. Para que você tenha ideia, eu abri recentemente um edital para contratação de médicos temporários e só consegui contratar 60 médicos. Nós não temos mão de obra qualificada no Distrito Federal. Falta essa mão de obra, principalmente nas áreas de pediatria e de cirurgias. Falta isso muito aqui dentro. Sim. E não é por falta de chamamento e nem porque os salários são tão baixos. Porque a gente agora está abrindo um novo chamamento com salários iniciais de R$12 mil, que não é um salário ruim para 20 horas semanais. Estamos pegando agora também e dobrando a carga. Vários desses profissionais que entraram ao longo do tempo por conta de legislações que foram feitas em governos anteriores, passaram a ter só 20 horas de carga horária. Nós estamos dobrando essa carga horária para 40 horas para aqueles que requereram, já são 163, se eu não me engano, só na semana passada, e nós vamos dar essa carga horária dobrada exatamente para melhorar o atendimento. E Brasília tem uma grande carência, que é a construção de mais um grande hospital, que já está projetado, está encaminhado para que a gente possa fazer. A gente espera ver se solta o edital ainda esse ano. É um hospital com 400 leitos que vai ser construído ali no Guará. Então, nós temos essa necessidade da construção de mais um hospital de grande porte no Distrito Federal para que a gente possa acomodar todo esse grupo das cirurgias eletivas em especial. A cirurgia eletiva ela pode parecer uma coisa simples, é uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de uma hérnia, mas o que acontece? Toda vez que você faz uma cirurgia dessa, você tem que ter um leito de retaguarda. E aí onde vem o grande problema quando você vive uma Covid como nós vivemos, porque nós não tínhamos o leito de retaguarda para poder fazer a cirurgia eletiva. Essa semana já começou um mutirão de cirurgias ortopédicas no Hospital de Taguatinga, só na semana passada foram feitas 40 cirurgias e a gente espera agora, com o passar do tempo, a gente diminua. Uma medida emergencial que nós estamos tomando deve estar saindo nos próximos dias e vocês vão ter a oportunidade de noticiar. Eu já estou me reunindo com os hospitais privados do Distrito Federal. Nós vamos fazer um chamamento para que os hospitais privados, assim como já foi feito em outros estados, como foi o caso de São Paulo, eles tendo vagas, eles possam fazer essas cirurgias no seu período mais livre. Com isso, a gente espera diminuir essa pressão que nós temos nesse momento na saúde do Distrito Federal. Mas nós temos projeto para isso. O que importa é isso. Nós temos projeto, nós temos condições de trabalhar, nós vamos conseguir resolver o problema da saúde do Distrito Federal. Ressaltando que o Brasil é um dos únicos países, um dos poucos países que tem um sistema de saúde como é o nosso. Portas abertas, sem que as pessoas paguem nada. Sim. E nós estamos vivendo uma crise, eu falo isso porque semana passada meu filho estava internado, teve que fazer uma cirurgia de vesícula. Nos hospitais privados também, o tempo de atendimento está demorando de 3 a 4 horas. Governador, a gente falou sobre saúde, assistência social, mobilidade também, tributação, mas a gente não pode encerrar antes de falar de educação. E é um grande desafio. O Distrito Federal foi pioneiro nas medidas de restrição da Covid, foi a primeira unidade da federação a fechar, suspender as aulas como medida de prevenção em 11 de março. Mas os alunos da rede pública, eles ficaram cerca de 4 meses sem nenhuma alternativa, sem aula. E isso fez aumentar o fosso de disparidade com as escolas particulares, que já nas primeiras semanas apresentavam alternativas como teleaula, aula online.
Eu pergunto ao senhor, governador, por que demorou tanto para conseguir uma alternativa e o que fazer para conseguir a recuperação desses alunos, até na concorrência, né, em vestibular, em Enem, com alunos da escola privada? Na parte da tecnologia, as escolas privadas sempre tiveram mais preparadas. E ali é um grupo escolar gerido de uma forma bem mais próxima. Nós temos na rede do Distrito Federal mais de 600 escolas, uma quantidade enorme de alunos, é uma operação bastante difícil. E o que nós tivemos ao longo desse período foi tentar minimizar os danos que foram causados, mas eles foram causados. Agora, com o retorno das aulas, a nossa secretária tem a determinação e está fazendo isso, um trabalho muito próximo dos professores, dos gestores escolares, para recuperar o tempo perdido. E isso vem sendo alcançado dentro das nossas escolas no Distrito Federal. As aulas de reforço, todo o encaminhamento, a compra de novos materiais escolares, tudo que é necessário para restabelecer esse período perdido está sendo feito dentro da Secretaria de Educação. E está sendo um trabalho muito bem gerido pela secretária Elvia, eu tenho que parabenizar ela pelo serviço que vem sendo feito. Eu tive a oportunidade de participar esses dias de um encontro com todos os diretores de escolas e todos eles muito felizes com o que está acontecendo, com a revolução que está acontecendo dentro da educação do Distrito Federal. O que a gente espera é que a gente consiga vencer esse tempo que foi perdido. A gente sabe da dificuldade que é isso, sabe que tempo na vida dessas crianças dificilmente volta atrás, mas nós temos que trabalhar com a esperança de que vamos conseguir. E nós estamos conseguindo, e eu tenho muito a agradecer, não só a secretária, mas todos os professores da rede educacional do Distrito Federal. E dizer, Orengo, que durante esse período as crianças estavam fora das salas de aula, mas nós aproveitamos esse período todo para fazer uma grande revolução do mobiliário das escolas, construindo novas salas de aula. Nós tivemos um aumento muito grande de crianças que saíram das escolas privadas por conta da diminuição da renda das famílias, foram para as escolas públicas, e o que a gente encontra hoje dentro da educação do Distrito Federal é um ambiente de muita satisfação daqueles que estão frequentando. Agora temos um período a recuperar. Governador, antes de encerrar, o senhor, há 4 anos, participou nesse estúdio do primeiro debate da Band e depois do primeiro debate de segundo turno. A Band tem uma tradição de sempre realizar o primeiro debate em TV aberta desde a redemocratização. Então, eu gostaria do seu compromisso de participação. O compromisso está assumido, até porque eu gosto. Eu acho que isso é o mais importante, esse período pré-eleitoral, esse período que envolve a campanha, que envolve os debates, é exatamente a oportunidade que nós temos de debater os temas da cidade. E eu posso dizer que hoje eu tenho muito mais condições de debater esses temas, porque eu conheço os problemas e sei o caminho para soluções. E eu tenho convicção de que, com a força de trabalho, com uma equipe bem montada, sabendo fazer as cobranças, que nós temos muito a avançar na nossa cidade. E eu tenho convicção de que nós vamos fazer isso nos debates da Band e dos outros meios de comunicação da nossa cidade. Muito obrigado, governador, pela presença aqui no nosso estúdio. Muito obrigada, governador. Eu que agradeço, Renata, e fica meu abraço a todos os telespectadores, a todos esses que fazem do Distrito Federal essa cidade maravilhosa. Beijo no coração de todos. Quero agradecer a participação do governador Ibanez Rocha, pré-candidato do MDB à reeleição no nosso estúdio. E assim encerramos o primeiro Band Eleições deste ano. Voltamos na próxima segunda-feira para entrevistar o segundo pré-candidato sorteado em reunião com partidos, que será Rafael Parente, do PSB. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.